E eu disse, tá bom, então nós vamos ministrar sobre isso aqui hoje. O tema é Desperta tu que dormes. Capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5 de Efésios. Versículo de número 14. Capítulo 5, versículo 14. Todos acharam? Amém? Todos podem ler juntos o versículo 14? 1, 2, 3. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Senhor Deus, mais uma vez, no nome de Jesus, nós estamos na tua presença, na dependência total do teu Espírito. Nós queremos pedir, Senhor, fala conosco, Espírito Santo, ministra sobre a tua igreja, sobre a minha vida. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Os irmãos estejam à vontade. Aleluia. Meus irmãos, o versículo que nós lemos está inserido dentro de um texto exortativo da parte de Deus, cujo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele manda alguns recados para aquela igreja. Ele dá alguns alertas para aqueles irmãos a respeito de um comportamento que não era um comportamento agradável ao Senhor, que estava acontecendo de forma muito comum na igreja de Éfeso. Agora, o que me chama a atenção é exatamente a colocação do versículo. Quando eu comecei a meditar neste versículo, cujo apóstolo Paulo ele diz: desperta, ó tu que dormes, eu comecei a me interessar sobre o convívio social de Adão e Eva antes da queda, porque o primeiro registro de sono de alguém dormindo é em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus colocou em Adão um profundo sono e criou a mulher. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, para tentar entender se antes da queda o homem dormia ou não dormia, porque muita coisa aconteceu no convívio social depois da queda. Antes da queda havia uma construção. Os irmãos lembram que nos dias de Noé era difícil acreditar que cairia água do céu, porque nunca tinha chovido. Então as pessoas não acreditavam que do céu cairia água e a água inundaria a terra. Aleluia! Então algumas coisas, com o passar do tempo, ela veio sendo modificada. E eu comecei a perceber que na própria construção do ser humano, Deus já deixou isso especificado no corpo humano. Aleluia! O sono era algo inerente ao homem. Adão, ele foi colocado um profundo sono, porque era quase que uma anestesia para um ato de cirurgia. Mas isso não significa que ele nunca tivesse dormido. Sim, e o sono era comum para a natureza humana, mesmo a natureza humana não caída. Porque a própria ciência, ela nos ensina que o sono, ele acontece por meio de um organismo que tem no nosso cérebro, chamado de glândula pineal, ou pineal, glândula pineal, é o nome desta glândula, aleluia, que gera no nosso cérebro uma substância, um hormônio chamado melanina, parece, ou deixa eu ver aqui, melatonina, é o nome daquilo que é produzido para que a gente tenha sono. E eu comecei a pesquisar sobre isso, e a ciência, ela ensina que
esse organismo que a gente tem no cérebro, que produz a melatonina, ele dispara de forma automática quando o dia acaba e a noite começa. Só é escurecer que o cérebro começa a produzir essa substância chamada melatonina, que faz com que o corpo comece a relaxar e a gente comece a entrar num estado querendo descanso. Louvado seja Deus. E aí a gente começou a perceber que lá no princípio, em Gênesis, no capítulo 1, Deus fez separação entre dia e noite. Deus criou o dia e criou a noite. Ou seja, quando Deus fez separação, o homem já começou a produzir esta substância para que ele pudesse ter o sono. Agora é só dormir? Não é só dormir. O sono, ele foi nos dado com alguns objetivos. Aí você começa a perceber assim, Paulo dizendo: desperta tu que dormes. Por que Paulo está dizendo para a gente, tem que despertar do sono? É porque o sono é ruim? Não, o sono não é ruim, é essencial. Por exemplo, na ciência eles dizem que um adulto ele tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Aleluia. Um adolescente ele tem que dormir de 8 a 10 horas por noite. Uma criança em período escolar, ela tem que dormir até 12 horas por noite. Aí você pensa, eu não consigo dormir. É lógico, hoje tem muita gente que não está conseguindo dormir, e eu observei isso e li algumas matérias a respeito disso, porque o celular, a televisão, o computador está tirando o sono da galera. O povo não está tendo tempo para dormir, está cada vez mais cansado, fadigado, estressado, sem paciência nenhuma, e ainda diz assim: é porque eu estou cansado e não tenho tempo. Não é, é porque o tempo que você tem, você está jogando ele no lixo. E a Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. A gente vê muita gente dizendo assim: hoje eu não estou em condições de sair de casa porque eu estou cansado. Mas ele não vai dormir, ele vai ligar a televisão, ele vai ligar o celular, ele vai ligar o computador, e ele vai ficar mais estressado, mais cansado. Aleluia. Ele vai continuar mais irritado, e ele não percebe que isso é um instrumento que o mundo está usando para tornar a tua vida mais difícil. Não é falta de tempo, é falta de propósito. A gente observa as pessoas cada vez mais dependentes de algumas substâncias químicas para poder ter uma vida agradável. Por quê? Aleluia. Porque ele está consumindo lixo todos os dias. E essas coisas têm intoxicado a mente, o coração, e o corpo está em fase quase que de explosão, porque ele não consegue ter o mínimo de descanso possível. Porque o tempo que era para ele descansar, ele está consumindo lixo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele nos dá um grande alerta, porque o versículo que nós lemos está inserido dentro de um texto que fala muito sobre comportamentos que são inapropriados para quem serve a Deus. Aleluia. E aí a gente começa a observar, louvado seja Deus, que o problema não é o sono. O problema do versículo não é dormir. Porque o sono para Adão foi uma bênção. Quando ele acordou, tinha um presente para ele lá do lado. O sono para Eliseu, um dia Eliseu estava dormindo, a cidade foi cercada, a montanha foi cercada. Aleluia. Um menino de Eliseu, ele saiu para fora de manhã cedo e disse: espera aí, mas está tudo cercado aqui, qual o problema? Deus estava no controle, o problema não era dormir. Louvado seja Deus. Teve pessoas que usou esse momento de forma tão maravilhosa que talvez nenhum de nós tivéssemos condições emocionais para isso. Pedro ia morrer de manhã, Tiago já tinha sido assassinado por Herodes, e Pedro estava na fila, era o primeiro. Amanheceu o dia, vai ser morto. Ele dormiu a noite toda. Só não dormiu mais porque o anjo não deixou, senão ele tinha atravessado.
Aleluia, o sono nunca foi ruim. Nunca foi. Ao contrário, existe um propósito para o sono. E é interessante a gente notar que, louvado seja Deus, um dia Elias estava extremamente cansado, sobrecarregado, com desejo de morrer, e dormiu. E é interessante como Deus trata o sono de Elias com carinho. Ele envia um anjo, acorda Elias, diz: Elias, levanta, filho, está na hora. Come, bebe, vai ser cumprida a tua caminhada, não acabou aqui ainda não. Aí ele come, bebe, volta para dormir de novo. Parece até alguém quando o celular desperta, está na hora do trabalho e ele está doido para dar uma martelada no celular, né? Aí a Bíblia diz que o anjo vem de novo, coloca pão e água na cabeceira de Elias e diz assim: Elias, acorda, filho, está na hora, levanta, come, bebe, tua caminhada não acabou aqui ainda não. Aí ele come, bebe e continua a caminhada. O sono nunca foi ruim, irmãos, nunca foi, porque o sono, biologicamente falando, para o corpo humano, é um tempo de descanso. E é necessário um tempo de descanso. Agora entenda que nós vamos parafrasear aqui algumas vezes, e você vai entender o que o Espírito de Deus está ministrando sobre a tua vida. O sono, ele foi nos dado para descanso, foi para descanso. Tem hora que a gente precisa descansar, e às vezes o que está atrapalhando esse descanso não é a obra de Deus, não são as preocupações diárias, é o mau uso que nós fazemos do tempo que nós temos, é o mau uso que nós fazemos do maior presente hoje no século 21. A maioria dos grandes empresários estão dizendo que o maior tesouro do século 21 não é água mais, é tempo. É tempo. Porque o tempo parece que está cada vez mais curto, mas não é o tempo que está curto. As horas continuam as mesmas. Os minutos, os segundos, os mesmos. O problema é um monte de coisa que a gente arruma sem ter tempo para poder fazer. E aí, se tiver que excluir alguma coisa do nosso diário, do nosso afazer do dia a dia, a gente acaba excluindo aquilo que edifica a nossa vida. Por quê? Porque nos falta inteligência emocional. Se eu tiver que excluir do meu dia, estou excluindo oração, estou excluindo culto, estou excluindo aquilo que me edifica, e estou colocando no meu dia algumas coisas que está destruindo o meu emocional. Aleluia! Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Desperta, ó tu que dormes. O sono é necessário para descanso. O sono é um tempo de renovar as forças. O sono é um tempo de crescimento. Quem já ouviu isso aqui? Cientificamente nós crescemos quando dormimos. Tem pessoas jovens, adolescentes, que sentem dor quando está dormindo. Dizem que é a dor do crescimento. Aleluia! O sono é um tempo necessário. Eu sempre falo com os irmãos que eu adoeci porque dormia pouco. E quando eu começo a dormir pouco de novo, eu começo a me preocupar, porque o meu sono sempre foi 3, 4 horas por noite, e eu não durmo de dia. E eu dizia assim: peraí, se eu dormir, se eu viver 75 anos, que é a média do brasileiro,
eu dormi 8 horas por dia, eu vou dormir 1/3. Eu vou passar 25 anos da minha vida dormindo. De 75 anos eu vou ficar 50 anos acordado, mas 25 anos eu vou ficar dormindo. Eu pensava, gente, é muito tempo para mim dormir. Isso me incomodava. Eu dizia, não, a minha vida é curta, eu tenho que ficar acordado, eu tenho que movimentar. Só que quando eu adoeci, o médico disse para mim assim, sabe por quê? Que você tem que dormir 1/3 da sua vida, porque senão você não vive 75. Por isso que o sono é necessário. Agora entenda, não é necessário deitar, é necessário dormir. E o sono ele tem 3 etapas: a parte leve, que é aquela do cochilo; a parte média do sono, que é aquela quando você entra num estado um pouco mais profundo; e o sono de descanso é a terceira etapa do sono, é aquele sono profundo. Aleluia. Tudo isso é necessário. O sono é necessário, porque é um tempo de crescimento, é um tempo que a gente precisa direcionar de forma inteligente. Aleluia. Porém, meus irmãos, o que eu observo neste texto é Paulo dizendo assim, gente, está acontecendo aí no meio de vocês algumas coisas que vocês devem reprovar. Vocês estão caminhando com pessoas que têm um comportamento que é antibíblico. Vocês estão caminhando com pessoas que não têm temor. Paulo, eu estou parafraseando aqui com vocês. Se vocês lerem o contexto de Efésios, aí ele diz assim: então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sono é necessário, mas ele tem um tempo. Quando você vê alguém, um adulto, dormindo demais, tem algum problema. Alguma coisa está acontecendo. Ou ele tem um problema físico que está gerando essa quantidade de sono, ou ele tem um problema emocional, depressão, alguma coisa nesse sentido que está fazendo com que ele durma demais. E aí é necessário um cuidado maior ainda, porque a gente não pode menosprezar nenhum desses inimigos que nós temos. Aleluia. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo, desperta tu que dormes, ele está dizendo assim, olha gente, está na hora, acorda, está na hora de levantar, acorda. E é interessante porque ele não chama os irmãos de morto, ele não chama, ele diz assim, desperta tu que dormes. Ele está dizendo, vocês estavam dormindo, mas chegou o tempo de despertar, chegou o tempo de sair deste comodismo, chegou o tempo de vocês reprovarem as obras infrutuosas das trevas que estão acontecendo no meio de vocês. Está no tempo de despertar. Aí ele diz assim, levanta-te dentre os mortos. Ele não disse que eles estavam mortos, ele disse que eles estavam dormindo. Você imagina pessoas que gostam de dormir no cemitério, né? Tem gente que gosta, está meio possuído, mas gosta. Aleluia. Tem gente que dorme no cemitério. Aleluia. Mas o que Paulo está parafraseando aqui, irmãos, não é algo literal. Ele está dizendo, tem gente que morreu, ele não sente mais. Ele não sente mais o mau cheiro do pecado. Ele não sente mais repugnação para ações que as pessoas estão cometendo. Ele está relativizando princípios. Então escuta, você não morreu ainda. Levanta do meio deles. Levanta do meio deles. O que Paulo está dizendo é, desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre
dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Escuta, irmão, aleluia, não é tempo de dormirmos o sono da indolência, é tempo de levantarmos. A igreja de Jesus, ela precisa marchar, ela precisa protestar, ela precisa clamar. Eu fui comprar um peixe na peixaria ontem, a menina estava falando, essa semana, Semana Santa, então dá prioridade. Eu falei, não, vou comer churrasco na Semana Santa. Aí ela disse, mas vocês não comem carne? Eu disse, vocês não comem carne na Semana Santa? Como e como bem. Faço inveja para os vizinhos católicos, tudo. Mas por quê? Porque nós somos protestantes. A igreja não pode parar de protestar. Sabe por que cada vez mais ecumenismo? Porque deixamos de protestar. Não está escrito, não está. Mas a gente quer fazer amigo para não perder a roda, para não perder o banquete, para não perder os convites. E a gente está deixando de dizer, Jesus é o único caminho que leva para o céu. Sem Jesus não vai. E não existe nada nesta terra capaz de mudar isso. A igreja precisa protestar. Nós deixamos de protestar. Eu disse para ela, você sabe o que significa ser crente? É ser protestante. Sabe o que é isso? Está aqui? Tá não? Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser minha mulher, pode ser meus filhos. Não está aqui não? Vai ouvir uma palavra que vai contradizer, que vai doer, que vai gemer. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado em protestar. Está escrito? Tá. Não está? Então vai ter que ouvir aquilo que a palavra ensina. Nós deixamos de protestar porque começamos a relativizar. Não, mas sabe o que é? Eles não é crente não, mas eles é bonzinho, irmão. Bom é Deus. Não, eles não é crente não, mas hoje a gente está com muito isso, né? Às vezes é melhor lá fora do que aqui dentro. Nunca foi. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca deixou esse legado. Aonde Jesus ia, quem ia com ele não era nem a família, porque a família não acreditava nele, só Maria. Os irmãos de Jesus só creram em Jesus quando ele morreu. Aí Jesus chega num casamento, Maria, José, todo mundo foi convidado. Ele não foi junto com a família não, ele foi com os discípulos, ele foi com os irmãos na fé. Aleluia. Um dia perguntaram para ele assim, Jesus, a tua mãe te chama lá fora. Ele disse, minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do meu pai. Está todo mundo aqui dentro, os meus irmãos estão aqui dentro. Ele estava nos ensinando o que é protestar. Mas a gente está caindo num sono da indolência. As coisas estão acontecendo e não levanta uma boca profética, porque a gente acha assim, não, eu não vou me envolver, eu vou ser o isentão, eu vou ser a isentona. Irmão, escuta uma coisa, aleluia, quem se preocupa com like é youtuber. Eu e você somos noiva. E como noiva, Jesus disse que seríamos odiados. Ele disse, vocês vão ser odiados por todos. Aleluia. Porque o mundo vai na contramão da Bíblia. O mundo vai na contramão da palavra. Aleluia, o mundo vai na contramão daquilo que as Escrituras diz. E eu e você, muitas vezes estamos caminhando junto, comendo junto, dormindo junto,
aleluia, passeando junto, comungando junto, aleluia, estamos como quem dorme. Aleluia. Aí vem o apóstolo Paulo, pregando com autoridade, dizendo: desperta, 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 ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes. Escuta, irmão, não dá para ficar fazendo a política da boa vizinhança. Eu e você fomos chamados para pregar o evangelho, arrebatar almas das mãos do inimigo. Escuta, tem muita gente indo para o fogo e a gente está abraçando no caminho, mas não protesta. Você acha que alguém vai para o céu porque é bom, irmão? Para ir para o céu tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, se arrepender dos pecados e viver uma nova vida. Sem esse contexto não existe possibilidade de salvação. Ninguém é porque é bom. A gente é porque recebeu Jesus. Porque disse para Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas más ações, o Senhor me perdoa. Aí a Bíblia diz em João no capítulo 1 que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os artistas de televisão estão cantando os hinos gospel, prostituindo, adulterando, usando droga. Os MCs estão contando os hinos gospel, aleluia, usando cocaína, louvado seja Deus, fumando maconha, aleluia, orando entre eles. E tem um monte de crente dizendo: mas é melhor estar assim, é melhor nada, é melhor aceitar Jesus, mudar de vida, se arrepender, ser transformado, porque cantar música de crente não salva, andar com Bíblia de crente não salva, frequentar a igreja de crente não salva. O que salva é novo nascimento, é nascer de novo. Aí morre, se joga de prédio. Aí o povo diz: foi cantar rap no céu, funk no céu. Só se foi no céu da boca do leão, irmão. Teve alguém que disse assim: esse Jesus aí que vocês servem na igreja de crente não é o mesmo nosso, não. Eu perguntei: o de vocês aceita idolatria? Ele disse: aceita. Eu disse: então não é, o meu é outro. Não é o mesmo Jesus, não. Esse deve ser Genésio, porque Jesus não. Jesus é único, é exclusivo. O teu Jesus, aleluia, ele vai fazer você entrar no céu, porque tem um jeitinho brasileiro lá. Você está lá fazendo tudo que não deve, tudo que não deve, tudo que não deve. O Espírito está dizendo: se arrepende, se arrepende, se arrepende. Se a trombeta soar, aleluia, se as coisas mudar, você acha que vai ter um jeitinho brasileiro? Esse Jesus seu aceita isso? Então não é o meu, não, porque o meu não aceita. O meu quer exclusividade. Ele não quer a metade da minha vida nem da tua. Ele quer você por inteiro. Ele não morreu pela metade da minha vida e da sua. Ele morreu por você inteiro. Ele não quer a metade do teu coração. Ele quer o teu coração todo. Algumas pessoas às vezes se perguntam: por que acontece? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Aconteceu uma situação aqui na igreja uma vez, há uns anos atrás, já deve ter uns 10 anos. Uma moça foi trazida aqui na igreja de cadeira de roda. No culto de quinta-feira ela levantou da cadeira de roda. E eu fui pesquisar se realmente tinha algum fundamento aquela cadeira, a situação da menina. Realmente, ela estava com um problema, já tinha parado de andar um tempo. Aqui na igreja voltou a andar. Foi uma festa, o culto de quinta-feira aqui, o povo corria para lá, corria para cá. A menina morava aqui na lajinha.
Menina novinha, uns 20 anos. Aí a menina, a gente pensou, bom, ela vai firmar na igreja, vai servir a Deus. Aí um dia ela está passando aqui na porta, a irmã Maria dos Anjos, diaconisa dos Anjos, conhecia ela, falou, moça, você foi curada aqui na igreja, não foi? Ela passou andando aqui na porta. A senhora foi curada aqui, não foi? Você não veio na igreja mais? Ela olhou para dos Anjos e disse assim, irmã, eu sou muito nova, eu não andava, agora eu estou andando, vou curtir a minha vida. Começou a ir para Babilônia, para os forró, beber, zoar. Aí ela engravidou. Ela deu aquele problema que está a pressão alta quando a mulher engravida, algumas, eclâmpsia. Aí quando chegou perto de ganhar um menino, ela foi para a UPA, da UPA colocaram ela numa ambulância para levar ela para São Paulo, porque aqui ela não podia ganhar, senão ia morrer. Aquela era a última oportunidade dela. E ela não sabia. Quando ela entrou na ambulância, no meio do caminho ela morreu. Escuta, isso é muito sério. Aleluia, é tempo de despertarmos do sono. É tempo de levantarmos dentre os mortos. Se as pessoas não estão sentindo que estão distanciadas, você não pode ficar inerte. Você é salvo. Você tem que olhar e dizer, vamos, levanta, desperta, conserta, arrepende, porque Jesus está voltando. É tempo de se arrepender. Aleluia. É muito comum hoje as pessoas, às vezes por falta de conhecimento, irmão, dizer, pastor, eu vou me batizar, eu posso batizar fumando? Não, não pode, irmão, tem que ser liberto. Pastor, eu posso batizar bebendo? Não, não pode, irmão, você tem que ser liberto. Pastor, eu posso tomar santa ceia de qualquer jeito? E um monte de lugar você pode. Aqui você vai ouvir dizer não. Porque quem come, bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que por isso há entre vós muitos fracos e doentes, porque o comportamento está longe de Deus, mas ele está pegando no sagrado, e não tem ninguém protestando. Aleluia. Alguém disse assim para mim, mas a ceia do Senhor mas me mostra um texto bíblico que vai dizer para você assim, pode comer adulterando, pode comer errando. Me mostra um versículo bíblico. Agora eu vou te mostrar um monte dizendo, tome cuidado quando pegar no sagrado. Tome cuidado, porque se você comer e beber indignamente, você vai comer e beber para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Oh meu Deus. Aleluia, me ajuda aí. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado aí. Isso. Você tem intimidade com ele? Balança ele, desperta, irmão. Desperta, desperta. Está despertado? Acordou? 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 Acordou, irmão? Acordou, você não está morto não. Você pode estar até deitado no meio de morto, mas você não está morto não. Aleluia, então levanta dentre os mortos. Você pode até estar deitado no meio de morto, mas você não está morto. A todos que são contra ti, ó Jeová. Desperta! Desperta, 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 desperta! Nada Senhor, pode intercalar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Os palácios não quero. Oh, meu Deus, nos ajuda. Como Daniel, desperta com os tua olhos focados noiva. no céu, Nos desperta, Senhor. risco de morrer. Nos desperta, nos desperta, nos desperta para uma vida digna do teu nome. Senhor,
Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e te pedimos: desperta-nos, levanta-nos, age, meu Deus, por intermédio do Teu Espírito em nossa vida. Só pra Ti, não abra mão do céu. Meu Deus, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o Louvor do meu coração. dos manjares eu abro mão. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui, meu Deus, como Daniel. eu vou falar. O Espírito de Deus ministrou no meu coração aqui agora. Escuta isso. Deus está esperando a próxima palavra torpe que vai sair da boca de crente, porque os crentes estão ficando tudo boca suja e achando que é normal. Vai ter gente que vai pagar um preço gigantesco, porque ele acostumou a falar palavrão e ele se esqueceu que é crente. Exclusivo coração. Eu vivo Só pra Ti, não abro mão do céu. até diante da morte. Eu Prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra Ti. não abro mão do céu. Até Diante da morte, prefiro ser fiel. Prefiro Labaia, levaia, no. Oh, glória! Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão. Dos palácios não quero, não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que lhe importa é lhe obedecer. Ah, pastor, mas estão me fazendo tanta raiva. Não é ninguém que está te fazendo raiva, não, irmão. As coisas saem da boca porque o coração está cheio. O que está faltando é conversão, é aceitar Jesus, é mudar de vida. O meu coração, eu vivo só pra Ti. Não abro mão do céu até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu não vou dividir. Levanta as mãos assim. Que o Espírito de Deus me diz no seu coração aquilo que lhe falta. Aleluia. Levante as mãos assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre.